Olá, eu sou Paulo Nogueira, mais uma vez aqui no nosso Trilha 66 para compartilharmos a Palavra de Deus. Hoje gostaria de falar um pouco sobre a oração, ou bastante sobre a oração, porque é fundamental que nós, nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada com Cristo, nós nos comuniquemos com Ele, não é verdade? É impossível querer estar ao lado de uma pessoa sem desenvolver com ela um bom diálogo. Né? Também algo que deve ser aprendido, né? Como o vídeo anterior, onde colocamos esta necessidade premente de aprendermos a viver, também a de aprender a falar, né? É algo absolutamente primordial. Assim sendo, nós chegamos na oração, que é a nossa comunicação com o nosso Pai, com Jesus, porque precisamos ter dele as suas orientações, as suas direções, e nada melhor para ouvirmos essa voz do que na oração. Nós encontramos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 8, nós encontramos o Senhor Jesus nos ensinando que antes mesmo de dizermos, né, antes mesmo que nós venhamos a abrir a boca para falar com Deus, Ele já sabe quais são as nossas necessidades. Ele já sabe do que é que nós iríamos falar. Assim sendo, isso nos aponta para a seguinte verdade: não adianta chegar na oração e falar e repetir mais uma vez, e de novo falar e de novo repetir, sem ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer. Ou melhor, sem ouvir o direcionamento, sem aprendermos com Deus. Por quê? Deus tem um projeto específico para cada um de nós. E é, portanto, fundamental que nós possamos ouvi-lo. Nós devemos, então, ouvir de Deus quais são essas palavras, que direcionamento é esse, para que nós possamos seguir obedecendo a Deus. Então, numa oração em que qualquer um de nós se aproxime de Deus e fale, né, a necessidade, mas sem sermos capazes de ouvir o que Deus tem para nos dizer acerca dessa necessidade, né, qual a opinião de Deus acerca do problema apresentado a Ele? Qual é a opinião de Deus acerca da vontade do nosso coração, do desejo que queremos empreender, né, de uma meta na vida, né? Quero ir. Será que o Senhor quer que eu vá? Não quero ir. Será que o Senhor quer que eu fique? Né? Houve um convite. Gosto muito de citar esse exemplo de uma festa. Né? A princípio, ir a uma festa é algo muito desejável. Mas será que Deus nos quer ali naquela festa? Com aquelas pessoas? E se formos numa festa, uma coisa simples, né? De que maneira se comportar nessa festa? Né? O que falar? Quando calar, o que comer, que quantidade comer. Né? Enfim, a oração, a própria palavra aqui no Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus nos ensina então, Mateus 6, versículo 8, que Deus já conhece as nossas necessidades antes mesmo que nós venhamos apresentar-lhe. Mas, o que o Senhor tem a dizer diante dessas necessidades? A questão que se coloca é essa, a questão imperativa, que busca uma resposta é essa. De que maneira eu devo me relacionar com o Senhor? Né? Como eu devo saber o que fazer? Qual a direção de Deus? É através da oração que essa direção nos chega. Através da nossa humildade, nosso posicionamento em humildade, né? Buscando a Deus com diligência, com perseverança, com toda a paciência, né? Esperando nele. Aí então nos colocamos mais uma vez diante do tempo de Deus, né? Esse tempo que é tão bonito de falar sobre ele, mas que é tão doloroso de viver, né? Então a oração também nos ensina isso, nos ensina essa paciência de sabermos esperar em Deus até que nos chegue a resposta. Então, na oração nos colocamos diante de Deus, apresentamos a Ele as nossas vontades, as nossas queixas, as nossas necessidades, e Ele então vem e nos responde, nos dá a direção do que fazer, como fazer e quando fazer. Essas respostas
esse rumo, esse norte, só nos chega através da comunhão mais aproximada com Deus, dessa comunhão íntima com Ele, através da nossa capacidade de ouvirmos a sua voz, de termos essa humildade de buscar a sua face e de esperar que Ele se volte para nós e nos diga as palavras que então farão toda a diferença na nossa história. Ou será que não vai fazer diferença uma palavra de Deus na minha história, na sua história? Certamente que vai. Então, assim sendo, que a gente se lembre que a oração, sobretudo, é ouvir a Deus. É essa capacidade de nos colocarmos diante do Pai, esperando que Ele nos fale aquilo que Ele sabe, mas que para nós ainda é desconhecido. Me parece um alvo muitíssimo interessante, difícil de ser alcançado, mas fundamental. Muito bem, ficamos por aqui hoje. Um abraço, até a próxima.